Feira 28 de setembro. O TBC Notícias 2 está começando agora e você vai ver. Eleições 2020. Goiânia, pela primeira vez, tem 15 candidatos à prefeitura. A Justiça Eleitoral vai julgar se todos realmente podem concorrer ao cargo. Calorão em Goiás. As altas temperaturas dos últimos dias devem permanecer essa semana. Os termômetros podem chegar aos 40 graus aqui na capital. Acidente em terminal de ônibus assusta e atinge usuários do transporte coletivo. Caminhão bateu em estrutura que veio ao chão no terminal Padre Pelágio, em Goiânia. Geração de empregos. O Sindiloja espera recorde de contratações temporárias em Goiás no último trimestre do ano. O anel viário de Goiânia e Aparecida foi restaurado. As obras ficam prontas antes do prazo e já foram inauguradas pelo governador e pelo ministro da Infraestrutura. Estudantes goianos criam gel para combater vírus e bactérias usando a casca da laranja. A próxima etapa é patentear o produto e colocá-lo no mercado. O TBC 2 já está no ar. Uma boa noite para você que nos acompanha no TBC 2. Olá, boa noite. Olha, a polícia oferece há algum tempo a possibilidade de registro de algumas ocorrências por meio da Delegacia Virtual da Polícia Civil. Só que agora tem uma novidade, né, Guilherme? Exatamente. Quem vai contar para nós qual é a novidade é a Denise Parreira. Uma boa noite, Denise. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Danusa. Boa noite para todo mundo que nos acompanha. Pois é, a novidade é que a partir de agora, esse boletim de ocorrência para denunciar violência doméstica, violência contra a mulher, também pode ser feito pela internet, por meio da Delegacia Virtual da Polícia Civil. Até então, para fazer a denúncia, a mulher precisava ir pessoalmente, procurar uma delegacia especializada, uma delegacia da mulher, e fazer esse boletim de ocorrência. E não são todas as cidades aqui no estado que tem delegacia da mulher, a DEAN, né? Então tinha mais esse empecilho aí para a mulher, principalmente do interior, para conseguir fazer esse boletim de ocorrência. O endereço da delegacia virtual é raivirtual.ssp.go.gov.br, está aparecendo aí na tela. Nessa página, a pessoa que for fazer a denúncia vai clicar primeiro em nova ocorrência. E aí e depois, na página seguinte, a gente está vendo aí, vão aparecer as opções de crimes que podem ser denunciados. A primeira opção é a violência contra a mulher praticada com crime de injúria, que é quando a mulher é ofendida, insultada, humilhada na sua dignidade ou na sua moral. Depois desse registro aí feito pela internet, a denunciante tem o prazo de até 6 meses para comparecer a uma delegacia da mulher e requerer a instauração de inquérito policial. A segunda opção que aparece aí na tela é a de ameaça, que fica caracterizada quando a mulher é ameaçada, intimidada, amedrontada ou constrangida. E aí vale o mesmo prazo de 6 meses para ir pessoalmente até uma delegacia, presencialmente, até uma DEAN, delegacia especializada em crimes de violência contra a mulher, e oferecer a representação criminal. A última opção que a delegacia virtual dá é a violência contra a mulher dano. Quando a mulher tem algum bem, objeto destruído, inutilizado ou deteriorado. Nesse caso, ela deve comparecer à delegacia da mulher imediatamente para requisitar uma perícia. E aí depois tem até 6 meses para requerer instauração de inquérito e ingressar com a queixa-crime. É uma novidade importante para facilitar as denúncias por parte das vítimas de violência doméstica. Um relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que durante a pandemia do coronavírus, o número de feminicídios aumentou 22% aqui no Brasil, isso nos meses de março e abril. Na contramão, houve queda nos registros de crimes de violência doméstica nas delegacias, muito por conta dessa dificuldade das mulheres de denunciarem. Antes já era mais difícil, às vezes a mulher fica intimidada, não consegue ir até uma delegacia, e agora com a pandemia, com esse isolamento social, isso ficou ainda um pouco mais complicado. Então agora aqui em Goiás as mulheres contam com mais essa opção, podem fazer o boletim de ocorrência sem precisar sair de casa. Danusa, Guilherme. Obrigada, Denise, pelas informações, e fica aí o recado, talvez o número de ocorrência de mulheres agredidas aumentou, mas pode ser também que isso já acontecia, a gente só não tinha acesso. As mulheres estão dentro de casa, muitas vezes presas com os agressores. Então tá aí
uma nova medida, né, para que elas denunciem. Importante dizer que a facilidade e a velocidade contam quando é um fato de uma denúncia, uma ocorrência que é preciso ser feita. Muitas mulheres vão se beneficiar com essa novidade. Lembrando que você que é mulher não precisa ser agredida fisicamente para denunciar. A agressão começa até mesmo verbalmente, então denuncie. Um número histórico. Goiânia tem 15 candidatos a prefeito. O prazo para registro de candidaturas terminou neste fim de semana. E agora nós vamos ver quais são os próximos passos para a definição desses nomes que participam da disputa. Mais de 24 mil pessoas registraram a candidatura para concorrer às próximas eleições municipais em Goiás. Os dados são do Tribunal Regional Eleitoral. O prazo para o registro terminou no último sábado. Em Goiânia, 1.046 candidatos vão concorrer a uma das 35 vagas na Câmara Municipal. Já 15 candidatos estão na corrida para ocupar a cadeira de prefeito. São eles: Adriana Corse, do PT, Alisson Lima, do Solidariedade, Antônio Vieira, do PCB, Cristiano Cunha, do Partido Verde, Elias Vaz, do PSB, Fábio Júnior, do Partido Unidade Popular, Gustavo Gayer, do Democracia Cristã, Maguito Vilela, do MDB, Manu Jacob, do PSOL, Major Araújo, do PSL, Samuel Almeida, do PROS, Thales Barreto, do PSDB, Vanderlan Cardoso, do PSD, Vinícius Gomes, da Paixão, do PCO, Virmondes Cruvinel, do Cidadania. Depois do registro das candidaturas feito pelos partidos políticos, agora a Justiça Eleitoral vai julgar se os candidatos estão aptos a concorrer às eleições. Eles têm que primeiro comprovar que têm condições de elegibilidade, né, que cumprem os requisitos de idade mínima, pleno exercício dos direitos políticos e também que não incide sobre eles nenhuma inelegibilidade, ou seja, são aqueles candidatos da ficha limpa, né, eles não podem ter nenhuma condenação penal, contas rejeitadas por tribunais de contas, né. É uma série de requisitos legais que são analisados. Geralmente, esses pedidos de registro de candidatura, o fluxo deles é de tramitação de 20 dias. Né? E depois, caso haja algum indeferimento e o candidato recorra, sobe para o tribunal. O que eu posso te dizer é que, pela legislação eleitoral, até o dia 26 de outubro, esses pedidos de registro de candidatura têm que estar julgados pela Justiça Eleitoral de Goiás. 6h08 e no TBC2 você pode participar enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número é o 62-3201-7700. Você pode encaminhar a sua opinião, seu desabafo, suas perguntas, né? Nós vamos falar sobre muitos temas e você participa pelo WhatsApp. É um número fixo, mas também serve como WhatsApp. 62-3201-7700. 6 pessoas foram presas suspeitas de participar de uma quadrilha de roubo de cargas. Apenas em um dos casos, a carga roubada foi avaliada em R$600 mil. Em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, a DECAR de Goiás conseguiu desbaratar uma quadrilha especializada em roubos de cargas. Os criminosos agiam em estradas de São Paulo e também Minas Gerais. Alguns grupos criminosos agem nos estados de Minas Gerais, no estado de São Paulo, e essas cargas que lá são roubadas, normalmente elas vão para grandes centros econômicos. Goiás é um desses centros, e essa carga que nós conseguimos recuperar de quase 30 toneladas de leite, um valor aproximado de R$600 mil, é fruto de um furto mediante fraude e abuso de confiança ocorrido em São Paulo. E após meses de investigação, a Polícia Civil, a DECAR, conseguiu colocar as mãos nesses criminosos. E olha, para surpresa de muita gente, os motoristas que dirigiam os veículos, os caminhões que eram roubados, também estavam fazendo parte dessa ação criminosa. Motoristas da própria empresa, motoristas que têm um histórico já extenso de confiança na empresa, se voltam à prática do crime, se vendem por valores que giram em torno de 10, 15, 20, 30 mil reais, traem a empresa, por isso aí a qualificadora abuso de confiança,
entregam essa carga para o subtrador e esse subtrador ele comercializa essa carga para cidades como Goiânia, Aparecida de Goiânia, para a capital paulista, para a capital mineira e depois, para piorar, registra a ocorrência como se tivesse sido roubado. Ao todo, 6 criminosos foram presos e uma carga de leite em pó que está avaliada em R$600 mil foi recuperada. Agora falando de Covid-19, você se lembra dos flagrantes de aglomerações na cidade de Pirenópolis? Nós mostramos aqui no TBC no último feriado, 7 de setembro. Exatamente, com certeza aquelas imagens ficaram na nossa memória e também na Prefeitura de Pirenópolis, que resolveu criar algumas medidas de segurança. A nossa equipe foi até a cidade para verificar se com essas medidas a cidade realmente está mais segura, né? Vamos ver na reportagem da Camila Teixeira. As barreiras foram montadas nas principais entradas da cidade. As faixas já indicam a necessidade da reserva. A medida vale para os fins de semana e também feriados. De acordo com o novo decreto municipal, nenhum turista pode entrar em Pirenópolis sem ter um lugar garantido em um hotel ou restaurante. Quem é pego de surpresa com a novidade é convidado pelos fiscais a fazer a reserva na hora, aqui mesmo no Centro de Atendimento ao Turista, para não perder viagem. E muitos que vieram aproveitar o fim de semana em Pirenópolis não sabiam da nova exigência. A gente não sabia, a gente está sendo pego de surpresa. Aí agora vai ter que arranjar um lugar para ficar. Vai ter que dar um jeito, né? Porque a gente veio de longe. Esperamos fechar um contato lá embaixo para ver se posso descer, né? Acho que é importante, né, ter esse controle de entrada na cidade. Acho que é muito legal. Pirenópolis precisa desse controle aí para preservar a vida do pessoal aqui, que é muito idoso. O senhor tem medo do coronavírus? Demais, eu já passei de 15 anos, né? Eu já passei de 15 anos, a gente tem medo, né? O controle de acesso é uma tentativa da Prefeitura para evitar grandes aglomerações de pessoas como as registradas no feriado de 7 de setembro, quando muita gente sem máscara circulou pelas ruas de Pirenópolis. Nós vimos os riscos, né, que estavam acontecendo na cidade. Então, Pirenópolis já começou a pensar no próximo feriado e achamos que essa é uma das atitudes, né, a serem tomadas para a gente evitar que ocorram aquelas aglomerações. Com a reabertura da cidade em 15 de agosto, Pirenópolis voltou a ser um destino muito procurado. O novo decreto permitiu que hotéis e pousadas possam trabalhar com 80% da ocupação de acomodações. Nessa pousada, desde quarta-feira, já não havia mais vagas disponíveis. A procura está muito grande, as pessoas estão mesmo assim optando por ficar nos locais que estejam cumprindo realmente um protocolo. Então nós estamos com a divulgação bem pesada em relação a isso, ao cumprimento desses protocolos, e a gente observa que tem o público que vem por conta disso. Bares e restaurantes também foram autorizados a receber mais clientes, com até 65% de ocupação. Antes, eles poderiam operar com metade da capacidade operacional. Diante das medidas, os turistas dizem se sentir seguros para visitar a cidade. Estou sentindo segurança, sim. Todo mundo com máscara, todo mundo se cuidando. Pirenópolis está tranquilo, está todo mundo usando máscara, todo mundo usando as medidas de segurança, está uma delícia. E as pousadas também, está todo mundo tranquilo, graças a Deus. E a gente continua falando da repercussão da pandemia do Covid-19, é que as crianças estão autorizadas agora a circular nos shopping centers da capital. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Rafael Rios, que é presidente da Associação dos Lojistas do Shopping Flamboyant. Rafael, boa noite, obrigado pela sua participação aqui no TBC2. Como que essa medida, essa liberação das crianças voltarem aos shoppings vai impactar aí nas vendas? Oi, Danusa, boa noite, Guilherme, boa noite. Essa liminar, a Associação de Lojistas do Shopping Flamboyant conseguiu na data de hoje para que as crianças de 0 a 12 anos tivessem acesso. A nossa principal preocupação foi o lazer dessas crianças que estão em casa já há 6, 7 meses, presas, sem escola, e também a questão da conveniência. Muitos pais, muitos avós, muitos responsáveis hoje não frequentam os shoppings por conta justamente de não poder levar os filhos e não poder oferecer para eles lazer, entretenimento. Muito bem, Rafael, só para que a gente compreenda melhor, o fato das crianças não estarem indo,
contribui em que aspecto para nós termos aí uma melhor contenção e as crianças voltando? Quais são os cuidados que os pais têm que ter nesse retorno? Então, as medidas de segurança adotadas com as crianças, elas serão as mesmas adotadas para os adultos, para os idosos, que são medidas de segurança para a vida, né? Medidas de segurança para qualquer pessoa que frequente o shopping. E com relação às crianças estarem no shopping, hoje não existe um dado técnico, científico que justifica ou que prova que as crianças que são as causadoras, são as transmissoras do vírus. Então, qual diferença faz hoje eu passear num restaurante, eu frequentar um supermercado, eu estar dentro de um avião com meus filhos e não poder estar com eles dentro do shopping, que são compostos, na sua grande maioria, por espaços de amplos corredores, espaços totalmente higienizados, espaços totalmente fiscalizados e vigiados a todo momento para que as pessoas estejam em segurança, passando álcool em gel na mão, medidas de segurança nos balcões, medidas de segurança para que as pessoas não desrespeitem a determinação de ter uma pessoa a cada 12 metros em uma loja. Então, o shopping hoje oferece uma segurança muito maior do que vários outros segmentos que as crianças podem frequentar. Ô, Rafael, e explica pra gente, a gente estava desde março, os shoppings ficaram fechados por um tempo, depois os shoppings reabriram com restrições, agora foi liberada a entrada das crianças. Já está liberada a entrada das crianças? Os pais que forem hoje aos shoppings já podem entrar com as crianças ou tem uma data para que isso aconteça? Sim, essa liminar que foi deferida, né, que foi pleiteada pela ASLOF, que é a Associação de Lojistas do Shopping Flamboyant, nos dá acesso a partir da data de hoje, né, para que as crianças tenham acesso. Inclusive, hoje no Flamboyant, as crianças já tem criança lá, entendeu? Já tem criança frequentando junto com a família, lógico, com responsáveis. Então, isso, acredito que a partir de amanhã, depois de amanhã, que as pessoas vão ter um pouco mais de acesso a essa informação, é que elas vão voltar a frequentar o shopping com as crianças. Muito bem, e agora falando com o presidente da Associação dos Lojistas do Shopping Flamboyant, Rafael Rios, eu queria fazer uma pergunta que é evidente, existe sempre uma movimentação para que o comércio retorne a ser como ele era. E nós sabemos que existe um dia especial, quando nós falamos de criança, que é o dia 20 de novembro, que é o Dia das Crianças. Dia 12 de outubro. Dia 12 de outubro? Isso. Ah, exato, perdão. Então, no dia 12 de outubro, existe a expectativa da presença das crianças para comprar presentes. Então, com certeza, iria impactar muito o comércio se nesse dia nós não tivéssemos a presença da criança liberada nos shoppings? Acredito que o impacto, o shopping está respeitando a determinação de ter 50% das vagas, tem limitação de pessoas que frequentam. Então, esse impacto vai acontecer, mas o consumidor também está consumindo de outras formas, entendeu? É claro que a criança pode, ou o pai pode escolher com a criança o presente que ela quer comprar antes de ir até a loja. Vai ter aqueles pais que vão comprar com os filhos na loja, mas todos vão comprar com segurança. Eu peço aos pais também que forem frequentar o shopping com os filhos, que estejam atentos também, se previnam com relação a filas, evitem aglomerações, estejam sempre de máscaras. Se for comprar um presente para a criança, se for jantar, se for fazer qualquer outro tipo de coisa dentro do shopping, circula, se planeja, não deixa de fazer as coisas que vocês querem, mas que de fato façam isso de forma um pouco mais organizada. Tá certo. Rafael, a gente está falando aqui de medidas, orientações que os shoppings têm que seguir, mas de nada adianta se você que vai passear no shopping não tomar os cuidados, se você não transmitir esse cuidado para os seus filhos, de nada adianta e todo mundo está em risco. Então, a principal arma contra o coronavírus da Covid-19 é a nossa consciência. Rafael, muito obrigado pela sua participação aqui no TBC2. Uma boa noite para você. Boa noite, obrigado. Muito bem, no próximo bloco você vai ver. Calor em Goiânia permanece e deve atingir temperaturas altas essa semana. E vamos para o intervalo com imagens do trânsito agora na capital. Você vai ver aí que essa noite de segunda-feira segue agitada, né, Danusa? Agitada ali na Avenida Deputado Jamel Cecílio. Trânsito movimentado, não saia daí, a gente volta já já.